Olá, mais uma vez estou aqui para compartilhar com você a palavra do Senhor. Quero dizer assim que eu me alegro muito em poder estar aqui com você e falar um pouquinho aquilo que Deus tem tocado no meu coração, transmitir a palavra dele que é viva e poderosa para nos transformar. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você tem vivido os seus dias aqui nessa terra, mas eu quero dizer para você que independente da forma que você está, você pode estar feliz, você pode estar triste. A palavra de Deus, ela é o consolo, ela fortalece-nos nos momentos difíceis, mas ela também torna-nos cada dia mais constante a alegria quando conhecemos a palavra do Senhor, porque ela nos leva mais próximos de Jesus. E quando conhecemos Jesus Cristo profundamente, nos alegramos em todas as circunstâncias. Por isso eu quero estar compartilhando com você um texto que está lá em Tessalonicenses. Nós vamos pegar alguns versículos de vários textos aqui em 1 e 2 Tessalonicenses. Para iniciar, eu convido você que está comigo a me acompanhar lá em 1 Tessalonicenses, o capítulo 2, o versículo 4 diz assim: visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Aqui o apóstolo Paulo, ele vem falando com uma igreja que quando ele soube notícias dessa igreja, ele ficou muito feliz, porque ele levou o Evangelho através de uma grande dificuldade que ele estava enfrentando, da perseguição. Quando o apóstolo Paulo pregou o Evangelho aos Tessalonicenses, ele estava todo machucado, ele tinha sido apedrejado. Então ele leva o Evangelho através dessas circunstâncias a esse povo, a essa igreja. Mas ele recebeu notícias de Timóteo de que esse Evangelho tinha sido muito bem aceito por essa igreja e que a fé deles estava sendo fortalecida dia após dia, e isso alegrou o apóstolo Paulo. E ele fala aqui que isso mostra que eles foram aprovados por Deus, ao ponto de Deus confiar o Evangelho a eles. E assim, ele diz que ele prega esse Evangelho não para agradar a homens, mas para agradar a Deus, porque é Deus quem prova os nossos corações. Hoje nós vemos muitos pregadores trazendo um Evangelho que venha a atrair as pessoas, que venha a trazer conforto aos corações, que venha a falar aquilo que elas almejam e desejam. Mas esse Evangelho, ele é um Evangelho falso, porque o verdadeiro Evangelho, ele traz confronto aos nossos corações. Ele traz angústias em nossos corações, porque o Evangelho verdadeiro, ele é luz e ilumina a nossa vida e nos faz ver a podridão que está em nós pelos nossos pecados. O Evangelho que está em nós, o Evangelho que o Senhor Jesus anunciou, trouxe a esse mundo, ele traz confronto ao pecador, ele não traz conforto. O Evangelho verdadeiro não vai conformar você com os seus pecados, mas ele vai conformar você em Jesus. Se você um dia recebeu um Evangelho que trouxe somente conforto para você e você não teve transformação na sua vida, esse Evangelho é falso, porque o Evangelho verdadeiro, ele gera angústia, fazendo assim nós quebrantar o nosso coração diante do Senhor, fazendo-nos assim enxergar a nossa condição assim suja e imunda diante de um Deus santo. E assim, levando-nos aos pés da cruz e clamando ao único e suficiente Senhor e Salvador, capaz de nos salvar, capaz de nos limpar e nos purificar, compreendendo assim a obra de salvação de Jesus. Esse é o Evangelho que traz a vida eterna. Esse Evangelho que o apóstolo Paulo anunciou a essa igreja que estava em Tessalônica. Essa igreja que gerou verdadeiros cristãos, aonde eles foram fortalecidos, e assim Paulo se alegrou com essa igreja. E ele diz assim que Deus prova os nossos corações. Quando nós estamos anunciando o Evangelho com algum outro propósito ou objetivo, de atrair pessoas ou mesmo atrair a nossa própria glória, nós estamos totalmente fora da palavra do Senhor. Mas quando nós anunciamos o Evangelho, porque queremos que pecadores venham ao arrependimento, porque queremos levar pessoas a Jesus, ao verdadeiro Salvador. E essas pessoas, elas só vão se achegar ao Senhor se elas entenderem
que elas necessitam de um Salvador. O próprio Senhor Jesus diz: eu não vim para os que estão sãos, mas eu vim para os doentes. Como um médico vai tratar de alguém que não tem problemas na sua saúde, que não está doente? Se nós entendermos que somos doentes, que a nossa situação diante de Deus é terrível, que necessitamos de um Salvador, nós assim nos achegamos ao Senhor e somos limpos por Ele. Assim nós podemos receber o verdadeiro Evangelho que vai nos conformar em Jesus. E seguindo ali, ele diz no versículo 13, ele fala assim: tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade. É a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Então o apóstolo Paulo está falando para nós hoje como igreja do Senhor. Uma igreja que iniciou com seus apóstolos, com Jesus Cristo. Ele nos diz hoje que quando nós recebemos a palavra do Senhor, que é desse verdadeiro evangelho que nos conforma em Jesus, não em nossa condição pecadora. Esse evangelho, quando uma vez acolhido por nós, ela é a verdadeira palavra do Senhor. E o efeito dela opera em nós de um modo muito eficaz, nos transformando, se nós verdadeiramente crermos no Senhor. Se você creu no Senhor Jesus através do Evangelho, você se arrependeu dos seus pecados, certamente esse Evangelho vai operar eficazmente em você. Mas se você que diz que creu no Senhor Jesus, porque uma vez você conheceu a história da salvação de Jesus Cristo, mas você continua vivendo a sua mesma vida, perdida nos seus pecados, você continua com os mesmos hábitos, você continua a falar mal das pessoas, você continua a mentir sem sentir pesar pelos seus pecados, se você continua se prostituindo sem sentir um lamento, um pesar por isso, se você não se sente sujo, impuro quando você está pecando, certamente a palavra do Senhor não é verdadeira e não foi suficiente para te salvar. Você continua perdido nos seus pecados. Mas uma vez que a palavra de Deus, pela fé, ela entra no nosso coração, ela vai produzir uma transformação eficaz em nós. Essa transformação, ela vai ser vista diante de outras pessoas, porque a luz de Jesus nos alcançou e ela vai passar a iluminar outras pessoas. É impossível alguém que creu verdadeiramente no Senhor Jesus, porque recebeu o seu evangelho, continue vivendo a mesma vida de pecado, continue perdida em seus pecados. Porque assim, seguindo adiante um pouquinho, ali no capítulo 3, o versículo 7 diz assim: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também nos dá o seu Espírito Santo. Deus, através da fé no Evangelho de Jesus, nos dá o seu Espírito e Ele passa a morar em nós. Nós nos tornamos templos do Senhor. E se o Espírito Santo ele mora dentro de nós, certamente Ele vai produzir a santidade em nós. O Espírito que está em nós não é um Espírito para nos deixar continuando impuros. Nós não somos chamados para as impurezas. Por isso, se você continua na prática do pecado, se você continua levando a mesma vida, não importa o quanto você tem ouvido da palavra de Deus, não importa quanto você tem ido à igreja, não importa quanto você tem se reunido com as pessoas que são cristãos, a palavra de Deus, ela não opera em você. O Espírito do Senhor não habita em você, porque o Espírito de Deus, ele é santo e ele está dentro de você para te santificar. Por isso devemos analisar a nossa vida, por isso devemos parar para ver qual é a transformação que tem agido em nós, o que a palavra de Deus tem feito em nós. Eu quero dizer para você que ainda é tempo. Se você ainda não creu, se você ainda não recebeu essa palavra e ela não opera eficazmente em você, clame ao Senhor, volte-se para o Senhor, acolha a palavra do Senhor como verdade absoluta. Não como palavra de homens, é a palavra de Deus, do Senhor que enviou seu Filho a esse mundo para salvar você. Você não pode fazer nada para obter a salvação. Não há nenhuma obra vinda de nós pecadores que agrade ao Senhor.
A palavra do Senhor diz em Isaías que as nossas obras são como trapos de imundícia. Nosso Deus é santo, completamente santo. Não podemos entregar ao Senhor nada das nossas mãos sujas. Mas através do seu Filho que veio a esse mundo e cumpriu toda a justiça que nós jamais conseguiríamos cumprir, que morreu numa cruz, derramou sangue santo. E esse sangue, ele é poderoso para nos limpar, nos purificar de toda a nossa imundícia. E assim podermos entregar ao Senhor obras, porque não é através das minhas obras, mas é através do Senhor que, uma vez que eu creio, opera em mim. As minhas obras, elas são obras puras, porque Jesus Cristo cumpriu a justiça que o Senhor, que o Pai requeria. Você tem tempo ainda. Nós não sabemos quanto tempo temos nesse mundo para viver, mas sabemos que Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o único Deus e Ele tem poder para te salvar. Ele tem poder para gerar em você um Espírito, o Espírito Santo para te santificar, que você assim possa sentir assim o pesar pelos seus pecados, que você sinta o peso dos pecados que você comete. E se você está no Senhor, se você já se arrependeu, que você seja fortalecido no Senhor, que a palavra de Deus continue assim a santificar você dia após dia, que possamos assim estar na eternidade com o Senhor, porque aqui o apóstolo Paulo fala que a nossa esperança, uma vez que cremos, já não está nesse mundo, mas está na eternidade com o Senhor. Nós não temos esperança no que vai acontecer aqui. Não sabemos o que temos ainda para viver aqui nesse mundo. Mas a nossa alegria está na esperança viva que temos através de Jesus Cristo. Como diz ali no versículo 14 do capítulo 4, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, um dia, não sabemos qual dia, não sabemos quanto tempo falta para isso acontecer, mas existe uma promessa que ainda esperamos por ela, o cumprimento dela, que é Jesus voltando para nos buscar, para ressuscitar os mortos, aqueles que creram, para que possamos receber um corpo glorioso como o dele, que é as primícias da ressurreição. Jesus é o primeiro que ressuscitou. E em seguida, nós, através do seu amor, através da graça e da misericórdia do Pai, estaremos com ele para sempre. Essa é a melhor notícia do mundo que podemos receber. De que nós temos a vida eterna, nós temos a salvação através de Jesus Cristo. Então eu quero deixar aqui para você o versículo que está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o versículo 16 e 17, que diz assim: ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Que assim o Senhor possa consolar seu coração com a salvação que está em Jesus. Que você viva pela graça do Pai em Jesus Cristo. Eu te convido a orar comigo nesse momento. Ó Deus poderoso e grandioso, eu quero assim entregar a minha vida nas tuas mãos e a vida dessa pessoa que está comigo, Senhor. Eu quero pedir assim que a tua palavra, que é poderosa, Senhor, e tem todo o poder para transformar a vida dessa pessoa que está comigo, Senhor, possa operar no seu coração, Senhor. Ó Deus amado, sabemos que dependemos da sua graça e da sua misericórdia, por isso louvamos o Senhor, porque o Senhor fala conosco através da sua palavra. Que o Senhor venha assim tocando cada coração, Senhor, que está ouvindo, que está assistindo esse vídeo, Senhor. Que a tua graça alcance esses corações, Senhor, que o teu evangelho poderoso opere na vida de cada pessoa, Senhor, para a glória de Jesus. E em nome de Jesus que eu oro. Amém. Que Deus abençoe você, tenha uma semana abençoada na graça e na paz do Senhor Jesus.